Estamos de volta no programa Ponto de Vista, segundo bloco, o tema União Homoafetiva. Os convidados, Pastor Carlos e também Simone Tenório. Estamos falando aqui sobre essa união homoafetiva, falamos da questão do casamento, dos conflitos que estão acontecendo. Uma pergunta, pastor, para um casal hétero celebrar o matrimônio, celebrar esse sacramento, é necessário alguns procedimentos. Um deles é no civil, ou a igreja ela exerce o sacramento independente dessa condição no cartório civil? Não, funciona assim. Normalmente, o caráter normal é necessário que a pessoa faça o casamento primeiro no civil. Quando ele vai, marca o casamento no cartório de registro civil, e ele vem e marca na igreja, que normalmente acontece no mesmo dia, num dia faz no civil, no outro dia na igreja. Essa é a primeira forma. A segunda forma que existe é a pessoa realizar todas as pesquisas que tem que haver. O cartório manda, chama-se o edital de proclamas, dizendo que ela está habilitada, a certidão de habilitação, dizendo que ela está habilitada, e aí o pastor faz o casamento religioso e volta com uma ata, uma declaração desse casamento, para então emitir a certidão de casamento. Existe ainda um outro casamento, que é o artigo 74 do Código Civil, que você pode procurar um pastor, uma autoridade religiosa devidamente habilitada, e ele, sob a responsabilidade dos noivos e das testemunhas presentes, que eles são livres e desimpedidos, você faz o casamento e a pessoa, no dia seguinte, vai ao cartório para fazer o registro dessa união e, logicamente, obter a sua certidão de casamento, inclusive com a data do dia que foi feito na igreja. Mas a igreja valida o casamento que está feito no civil. A pessoa, por exemplo, faz respeito com a lei, é necessário ter o civil. É necessário. Não é possível eu casar na igreja sem ter a condição no civil estabelecida. Esse caso que eu disse do artigo 74 do Código Civil são para casos específicos, por alguma situação emergencial, que o pastor possa se responsabilizar, vamos falar, eu particularmente. Já aconteceu situações que eu tenha feito casamento assim, mas pessoas que eu conheço pessoalmente, que, por exemplo, houve uma necessidade de fazer o casamento e não era possível esperar 20 dias ou um mês a data do cartório civil, então aí eu faço e eu no outro dia pessoalmente vou com os noivos levar o documento do casamento para pedir essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade. Na igreja evangélica, sim, obrigatoriedade. É condição sine qua non que seja casado no civil. Não existe só um casamento no religioso? Não. Existem pessoas na igreja que não são casadas civilmente e eles estão lá como congregados, muitos até por questões que tiveram outro relacionamento, não se divorciaram. Então eles participam da igreja, frequentam as reuniões, tudo, mas eles não são arrolados como membro da igreja, até que se normalize essa situação. Mas, o casamento diante de Deus não se dissolve. Como é que a igreja lida com essa condição? O casal hétero conviveu, não houve condição de avançar no relacionamento, há um rompimento. O casamento deixa de existir perante... Uma boa fala. A doutora citou isso agora há pouco aqui. É uma boa fala. É a mesma situação que a gente está falando. A lei dá o direito, a igreja finda, digamos assim, suportando aquela situação, porém a pessoa sempre haverá o desconforto. Porque a Bíblia diz o seguinte, eu vou até um pouquinho mais longe, que a dissolução do casamento só pode acontecer se houver infidelidade. E agora eu quero recorrer um pouquinho aos originais, que a gente fala de adultério. Mas o termo original, na verdade, não é nem adultério, é porneia, que quer dizer se o cônjuge teve relação com uma outra pessoa do mesmo sexo. Então não é um adultério normal, um hétero. De acordo com o original, o que Deus quer é que haja perdão. que haja perdão, que os casais se consertem e eles prossigam o seu casamento. Agora,
em havendo prostituição ou a porneia, um relacionamento desse tipo, por causa das durezas dos corações, Jesus disse assim, por causa da dureza dos corações é que Moisés, lá no Velho Testamento, permitiu o divórcio. Porém, na Bíblia você não vai achar em nenhum lugar autorizando ou mandando a pessoa casar de novo. Porque, então quer dizer, o caráter indissolúvel do casamento, ele permite, continua. Agora, normalmente, aí a gente fala assim, mas eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz, todos nós temos o direito de ser felizes. Só que nós temos que entender que determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas são situações de uma semeadura, às vezes errada, de uma má escolha. Hoje os casamentos são feitos tão rápidos, antigamente você tinha que namorar, pedir para o pai, para a mãe, aquele tempo todo de conhecimento, depois ficava noivo, mais um tempo, depois vinha um casamento. Ninguém casava tão rapidamente assim, sem conhecer, sem saber. Hoje se faz, mas em compensação, o que está acontecendo? Dentro de um período de 30 dias, quase que o número dos divórcios hoje está igual aos casamentos realizados, se não tiver já numa tendência de ultrapassar. Mais divórcios do que casamentos realizados. Por quê? Porque está faltando estrutura na família, está faltando estrutura para casar, está faltando conhecimento dos pares. Bom, aí o que acontece? As pessoas terminam o casamento. Boa sua palavra. Não é que a igreja concorda com isso. Não é que a igreja mudou de postura. É que a pessoa finda vivendo um desconforto. Volta e meia, quando se falar de família, ele vai ouvir isso na igreja. Aí o que acontece? Você, como pastor, só tem duas situações. Para não magoar ninguém, não se fala mais no assunto. Ou você vai pregar o que a Bíblia diz e volta e meia alguém vai estar desconfortável sentado lá na plateia da sua igreja. São os conflitos que nós estamos vivendo do mundo presente. Então, não é diferente a questão da homofobia. Não é? O Papa, conforme disse aqui a doutora, ela sentiu que ele foi muito humilde na sua fala. Mas ela também percebeu que há um desconforto. Não há uma promessa do tipo assim, vai ser liberado, vai ser mudado. Até porque isso não é questão de lei humana. Não é questão de um estatuto de uma igreja, de um artigo. Isso é questão de fé. Isso é Bíblia Sagrada. E a partir do momento que nós começarmos a relativizar a Bíblia, eu não vou relativizar só isso. Eu vou tendo que andar relativizando tudo. Então nós não vamos ter mais igreja. Nós vamos ter clubes sociais. É essa a questão que nós estamos vivendo. Por isso nós estamos tendo todo esse desconforto na sociedade. Está entendendo? A igreja, aquela igreja que se preza, vai continuar a sua marcha. Aí você diria, pastor, se muitas pessoas quiserem ter uniões homoafetivas, você pode ter certeza que vai surgir igrejas para atender essa demanda, e as igrejas elas poderão até ser dizimadas, se a sociedade entender que a maioria das uniões... Só que tem outro problema. Se a maioria das uniões começarem a ser uniões homoafetivas, nós também vamos dizimar a sociedade. É uma outra questão. Porque o crescimento natural da sociedade vem através de um relacionamento hétero, de um homem e de uma mulher, de acordo com a Bíblia fala. Deus criou em toda a espécie, inclusive na espécie humana, macho e fêmea. Agora, é um problema que surgiu, é um problema que tem que ser legalizado por conta do número que aumentou. Eu até não sei se aumentou o número, eu acho que veio à tona o problema. Só que antigamente as pessoas... Tirou-se a cortina do problema. Abriu-se a cortina. Quem estuda, doutor, deve saber disso. Isso é um fenômeno antigo na sociedade. Pode ser que agora aumentou, aflorou. Também toda essa discussão faz com que as pessoas, em outras palavras, saiam do armário. Sintam-se mais seguras para... Isso, sintam-se mais seguros. Eu estava em São Paulo sexta-feira. Eu sei que está acontecendo, mas aconteceu comigo pela primeira vez. Estou no trânsito pesado, paro no semáforo, dois rapazes, né, se beijando apaixonadamente no carro que estava na frente. Então, quer dizer, são cenas que a partir... Por quê? A pessoa se sente mais segura, menos recriminada para isso. Aí a igreja passa a ser afetada. O Papa... ele, na fala dele, procurou ser educado, procurou ser humilde na sua fala. Como eu diria, a porta da igreja não vai estar fechada.
Agora a pessoa batizar, a pessoa ser um membro efetivo da igreja, vai conflitar com a doutrina, sim. E esse pastor, e esse padre, esse líder religioso, se ele quiser ser sincero com a fé professada, não é? Até da maioria das pessoas que estão ali. Ou então, vou dizer assim, tudo que nós pregamos até hoje foi errado, vamos rasgar essa página da Bíblia. Não existe isso. Não é? Eu estou falando da Bíblia porque eu sou cristão. Talvez outra religião falaria lá da sua regra de fé e prática. Simone? A relação homoafetiva é tão antiga que no início, né, lá na Grécia, né, o normal eram as relações, né, homoafetivas. Era bem normal. Né? Eu queria trazer uma outra situação para reflexão. Né? Sempre retomando, né, igual o senhor disse, o senhor é cristão, né? Então vamos falar da Bíblia. Né? No meu caso, o que me dirige, né, é a minha ciência. Perfeito. Né? E o que eu tenho acompanhado bastante nessa geração aí dos 20 aos 35, que os casamentos, porque o senhor falou assim, hoje está tudo muito rápido. Eu não sei se os casamentos estão rápidos. O que está rápido é a relação, as pessoas estão se relacionando de uma forma rápida. Agora, as pessoas estão demorando mais para casar, né? Pelo menos o que eu assisto. E vem muito dessa oportunidade de poder estar se relacionando, poder estar interagindo, podendo dar mais tempo à maturidade. É que tudo nesta vida tem o lado bom e o lado ruim. E eu discordo um pouco desta fala, que me vem um pouco como toda transformação e toda mudança vem como medo, né? Da possibilidade da nossa sociedade acabar, né? Se a gente muda aí para um outro polo, onde a minoria seriam os héteros. Discordo um pouco dessa possibilidade. E também entendo que é impossível sairmos de um estado para o outro sem exageros. Nós seres humanos, não conseguimos, que é um problema para nós. Né? Então, às vezes, todos esses movimentos, todos esses exageros, todos esses gritos, é para que as pessoas consigam ser mais ouvidas e mais aceitas. E acho que, sem dúvida alguma, nesse momento onde está tudo muito à flor da pele, nos assusta um pouco, né? Principalmente porque a maioria é hétero. Então, quando a gente se depara com esses beijos, com essas mãos dadas, né? Eu acho que a população hétero ainda fica meio também cheia de desconforto, né? Eu registro aqui, eu sou casada há 28 anos. Né? E acho, sim, que um casamento é um eterno... Não consigo, pastor, falar perdão, porque é um pouco complicado para a minha pessoa. Mas eu acho que é uma construção de erros e acertos e algumas brigas, alguns retornos. Mas, assim, é muito importante para o ser humano a possibilidade de ter uma família, né, de poder criar seus filhos, e principalmente do amor estar sempre pairando, vamos assim dizer, sobre todas essas confusões que as relações héteros ou homos nos trazem. E então eu queria só registrar, não precisamos ter medo.
gente fica assustado quando a coisa vem muito forte, o diferente, né, nos escancara. Mas acredito que o grande exagero está na necessidade de ser aceito. Por isso que há um desconforto maior. Essa questão não estaria envolvendo a mídia? A mídia tornou, na novela, no programa, tornou uma coisa muito simples e fácil. E, na verdade, essa questão voltada na sociedade torna mais difícil. Mas isso, para o nosso próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o programa Ponto de Vista.